Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Começa para 2. Agora às 7 horas em ponto, horário de Brasília. Muito bom dia para todo mundo. Estamos chegando no ar aqui com o nosso Agromanhã. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos, né? Já estamos no ar para todo o Brasil com o nosso Agromanhã na TV e também na internet para a gente conferir os principais destaques de hoje. Agora a gente traz para vocês o nosso giro de notícias. Marina Silva assume a pasta do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Anuncia a criação da Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento. Geraldo Alckmin toma posse no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente, e diz que o Brasil será protagonista. Ganha força em Brasília o nome do deputado Edgar Petro para assumir o comando da Conab. Ele é do PT do Rio Grande do Sul. Novo mercado para a carne suína do Brasil. O Peru autoriza a exportação do primeiro estabelecimento do país, que deve fazer as primeiras vendas ainda no primeiro semestre. Presidente Lula deve se mudar para o Palácio do Planalto até o fim desta semana, após a Polícia Federal ter terminado a varredura em busca de grampos e escutas. Presidente Lula convoca reunião ministerial para esta sexta-feira. O convite foi enviado para todos os 37 chefes das pastas do governo. No dia 27, será a vez dos governadores. Lula deve se encontrar com os chefes estaduais do Executivo no Palácio do Planalto. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Senador Jean Paul Prats descarta intervir no mercado para conter os preços dos combustíveis. Ele é o indicado pelo governo Lula para ser o próximo presidente da Petrobras. Mais 3 ministros assumiram ontem os cargos em Brasília. Entre eles, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que defendeu uma reforma tributária para baixar os custos da indústria. A cerimônia, uma das poucas realizadas no Palácio do Planalto, mostrou o prestígio do vice Geraldo Alckmin e recebeu espaço na agenda do presidente Lula. O alto escalão do governo e autoridades dos outros poderes também compareceram em peso. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio abriu o discurso com destaque para 2 palavras. A hora é união e de reconstrução, como dita o nosso lema, desde o último domingo. O presidente Lula, com acerto, determinou a recriação do MEDIC como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem-sucedidos. O ministro também afirmou que a indústria brasileira precisa voltar a ser protagonista com urgência. Alckmin lembrou que o setor corresponde a 11% do produto interno bruto do país e é responsável por 29,5% da arrecadação. Segundo o vice, para cada R$1 investido na indústria, a economia ganha 2,43 vezes mais. O Brasil não pode prescindir da indústria se tiver ambições de alavancar o crescimento econômico e se desenvolver socialmente. Ou o país retoma a agenda do desenvolvimento industrial, ou não recuperará um caminho de crescimento sustentável. Depois do discurso, Alckmin defendeu a reforma tributária. A reforma tributária é essencial, simplificar os impostos e o custo de pagamento de imposto no Brasil é alto. Essa é uma reforma que pode levar a um aumento do PIB, na medida em que melhora a eficiência econômica. A Confederação Nacional da Indústria gostou do que ouviu. As principais demandas do setor foram apresentadas ao ministro durante uma longa reunião um dia antes da posse. A avaliação é de que o discurso de Alckmin estava 100% alinhado às 14 propostas levadas pelo setor. O presidente do Sebrae, que vai participar de ações do Ministério para incentivar empregos e negócios, elogiou as propostas de Alckmin para inovação e digitalização. Foi um chacoalhão naquilo que o Brasil realmente precisa para estar inserido nessa globalização da indústria mundial.
Outra cerimônia de transmissão de cargo movimentou o Planalto nesta quarta, a de Marina Silva. Filas enormes se formaram na entrada do Palácio. Marina destacou que um dos desafios vai ser retomar políticas públicas que foram desmontadas. Anunciou a criação de novas secretarias como a Extraordinária de Combate ao Desmatamento e de Bioeconomia. Comemorou o retorno da Agência Nacional de Águas ao Ministério do Meio Ambiente, além da criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, que deve ocorrer em março. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento, que se acirrou nos últimos 4 anos. Pela manhã, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser tomou posse como ministra do Esporte. Ela é a segunda ex-atleta a ocupar o cargo. O primeiro foi Pelé, entre 1994 e 98, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Ana Moser colocou como meta o incentivo ao esporte amador. Precisamos desenvolver a cultura da prática motora, da cultura da prática esportiva, inserido nas famílias, inserido nos bairros, nas cidades. A última transmissão de posse será amanhã, da senadora Simone Tebet, no Ministério do Planejamento. Tá aí, a gente vai seguir acompanhando, né, novas posses hoje. E como a gente viu na reportagem, na tarde de ontem, no Palácio do Planalto, foi realizada, então, uma das cerimônias de posse ministeriais mais aguardadas no governo Lula. A gente até viu fila ali, né, na entrada. Marina Silva assumiu pela segunda vez o Ministério do Meio Ambiente e, no seu discurso, a Marina anunciou a recriação da Secretaria de Mudanças Climáticas e lançou a Secretaria Extraordinária do Combate ao Desmatamento. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento, que se acirrou nos últimos 4 anos. Para lidar com esse desafio, é essencial que toda a governança sobre mudança do clima possa evoluir. De imediato, foi recriada a Secretaria Nacional de Mudança Climática, que havia sido extinta, que inclui um departamento de política para o oceano e gestão costeira. Além disso, até março deste ano, será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, além da criação de um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado pelo próprio Presidente da República e com a participação de todos os ministérios que estão agora nessa esplanada. A secretaria vai ser extraordinária, porque quando alcançarmos a meta, que vem lá do governo ainda da presidente Dilma, não é? E que o presidente Lula assume,
com muita coragem e determinação, quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a secretaria. Quando for feita a destinação das áreas para terras indígenas, unidades de conservação, consolidação para a produção sustentável, porque nós temos que ter uma economia diversificada, não tem mais a necessidade da secretaria. Então, esse secretário, ele sabe que a taxa de sucesso dele será medida no dia que o presidente Lula extinguir a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial. Daqui a pouco uma análise da Samantha Pineda, né, analista aqui do canal Terra Viva, diretora executiva do canal AgroMais. E o deputado estadual Edgar Petro, do PT do Rio Grande do Sul, deverá ser nomeado como novo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O anúncio deverá ser realizado em breve pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O nome de Edgar Petro chegou a ser ventilado para ocupar a vaga de Teixeira na pasta. Edgar concorreu nas últimas eleições ao governo do Rio Grande do Sul e terminou a corrida eleitoral em terceiro lugar. A CONAB fornece dados que embasam políticas de abastecimento do país. À frente da estatal, Edgar Petro deverá ter entre as tarefas a compra de alimentos de pequenos produtores e a formação de estoques. Pois é, a formação de estoques que vem sendo defendida aí pelo novo governo. A gente vai seguir acompanhando esses outros destaques. Agora, 7h10, horário de Brasília. Está chegando a hora da nossa conexão com o Band News TV. Daqui a pouquinho, o Cassius, então, anunciando aí a nossa chegada. Vou pedir para a nossa produção colocar o retorno, então, para que a gente consiga já acompanhar, né, o Band News TV assim que o Cassius chamar a gente nessa transmissão simultânea que a gente coloca, então, Band News, Terra Viva, o AgroMais, sempre também pela internet, né, Pedro? Exatamente, nosso canal multiplataforma trazendo muita agroinformação para vocês desde as primeiras horas do dia. E agora o Cássio já está chamando a gente para a gente fazer a nossa conexão de hoje. Exatamente, está anunciando a partir de agora, a gente vê aqui no telão. Pedro Costa e Lília Munhoz já está aqui comigo. Muito bom dia para vocês dois. O que vocês trazem de notícias aí especiais do mundo agro? Oi, Cássius, tudo bem? Muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando. Assim como vocês, a gente segue repercutindo aqui, viu, debruçados, né, em todas essas mudanças agora no novo governo, os impactos para o agronegócio. Mas hoje a gente começa falando de café, né, Pedro? Exatamente. Bom dia, Cássius. Bom dia, assinante do Band News, nosso companheiro de todas as madrugadas, né, Cássius? Bom, vamos falar então do nosso cafezinho, porque já está em vigor um novo padrão para o café torrado comercializado no Brasil e o setor se prepara para as mudanças. Desde 1º de janeiro, a Portaria 570 do Ministério da Agricultura estabelece novos padrões para o café torrado nacional. A mudança atende uma demanda do setor. A partir de agora, a expectativa é de que com as novas classificações, o órgão fiscalizador poderá controlar a qualidade e identidade dos produtos, o que pode influenciar no aumento do consumo, bem como das exportações do café do Brasil. O Ministério da Agricultura aponta que algumas modificações poderão ser observadas já nas embalagens pelos consumidores, entre elas a espécie de café, o ponto de torra e a nota de qualidade global da análise sensorial estabelecidos pela normativa, além de outras mudanças. Com a publicação da portaria, a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, prepara novidades na avaliação dos produtos. Os programas de qualidade da ABIC serão convergidos num único programa, que vai exigir não somente a pureza, mas também a nota de qualidade global acima de 4,5, mínimo, portanto, que já existia com os tradicionais. Abaixo da nota de qualidade 4,5, a ABIC não vai certificar. E esses cafés deverão, obrigatoriamente, pelas regras da portaria, ser identificados como cafés fora de tipo. Portanto, cafés que não serão certificados pela Associação Brasileira da Indústria de Café. E hoje é dia da nossa coluna com o coordenador de agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Roberto Rodrigues. E o assunto é a estrutura do novo governo na área de agricultura. Vamos acompanhar. Olá, amigos. Antes de mais nada, um feliz 2023 para cada um. E que esse ano seja o melhor até hoje para todos nós.
Minha conversa hoje é rápida sobre a nova estrutura do governo, que tomou posse agora dia 1º de janeiro, quanto à questão da agricultura. E me preocupa um pouco essa divisão que voltou a ser feita de organismos que lidam com a agricultura. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi desmembrado. O abastecimento saiu do Ministério da Agricultura e foi o Ministério de Desenvolvimento Agrário, levando a Conab junto. E a Conab é um organismo que tem a memória da inteligência da política agrícola brasileira. Então, acho que é uma pena muito grande que a Conab tenha saído do Ministério da Agricultura, bem como o abastecimento, né? E também a pesca saiu, além da questão fundiária, questão florestal, que foram recolocadas em outros órgãos de governo. Acho isso uma coisa preocupante, porque a agricultura é una no Brasil. Pequenos, médios, grandes, todo mundo é agricultor. Estamos precisando de ter uma única política agrícola e me preocupa a possibilidade que seja dividido em várias áreas dentro do governo. Aliás, a política agrícola não é feita só pelo Ministério da Agricultura. Tem que estar articulado com o Itamaraty, com a Fazenda de Planejamento de Recursos, com a questão ambiental, com o tema de infraestrutura e logística, a questão da tecnologia, são todos temas fundamentais para a agricultura e estão fora do Ministério da Agricultura. Então, o que é relevante é ter um ministério que se articule muito bem com todos eles. Agora, além de ter mais ministérios, a agricultura dividida em 3, vai exigir mais força, mais dedicação do ministro. O ministro Carlos Fávaro é uma pessoa que conhece a agricultura, deve ser um bom ministro, tem capacidade de articulação relevante, foi produtor rural, é produtor rural, foi líder rural, é senador da República, exerceu o papel executivo também no governo do Mato Grosso. Então ele conhece agricultura, liderança, executivo e parlamento. Então tem todas as condições para ser um bom ministro. E espero que ele seja, tem capacidade para isso. Até porque ele liderou o grupo de transição ligado à agricultura de um governo para o outro. Mas é importante que essa articulação seja feita com todos os órgãos de governo. O Ministério da Agricultura é dividido, não perca força, e a agricultura não perca condição de crescimento. É isso. Até a próxima, se Deus quiser. São essas informações, então, da quinta-feira, né? A gente encerra com destaque de política e a gente, ao longo da programação, amanhã e também na semana que vem, a gente vai trazendo outros detalhes para todo mundo. Cássio, são essas notícias de hoje. Tenham todos uma excelente e produtiva quinta. Até amanhã. Até. Valeu, gente. Obrigado pelas informações. Pedro e Lilian sempre trazendo o que é destaque no mundo agro. Amanhã, então, a gente volta a conversar sobre os assuntos do Brasil Agro, nossa conexão diária. Tá aí, combinado, então. Seguimos por aqui falando de política mais uma vez, porque o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, anunciou os nomes que vão compor as secretarias nacionais da pasta. Novos secretários que têm perfil técnico e experiência no setor. Vamos aos nomes. A secretária nacional de Pesca Artesanal, secretaria, na verdade, será conduzida pelo professor Cristiano Wellington Norberto Ramalho, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. A engenheira de pesca, professora, mestre e doutora Flávia Lucena Fredel, ficará à frente da Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa, no Ministério da Pesca. O zootecnista Carlos Melo, mestre e doutor em aquicultura, vai ocupar a Secretaria Nacional de Pesca Industrial. Cristiano Ramalho e Flávia Fredel integraram a coordenação do Grupo Técnico de Pesca no âmbito da Comissão de Transição Governamental de 2022. Mudando de assunto agora, o Conselho Científico Agrosustentável anunciou o chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, como novo integrante do grupo. Spadotti é formado em engenharia agrônoma, mestre e doutor em agricultura, né, Pedro? Exatamente, ele é um reforço de milhões, podemos dizer. O CCAS foi criado em 2011 e discute temas relacionados à sustentabilidade da agricultura. O grupo busca dar ênfase à importância da agricultura para a sociedade e também tem foco na comunicação com a população. Em entrevista ao jornal Terra Viva, Spadotti falou sobre os desafios encontrados ao falar também sobre o agronegócio para toda a sociedade e também como pretende atuar no grupo. Vamos acompanhar. Para mim é um motivo de muito orgulho e uma grande honra, né? Participar do CCAS, um grupo de notáveis, né? Que discutem, debatem sobre sustentabilidade
no agronegócio brasileiro. E uma sustentabilidade que não se restringe apenas a essa interface de equilíbrio entre a produção e a preservação, mas também uma interface relacionada à sustentabilidade social, à sustentabilidade econômica, produtiva, ambiental, logística também e, por que não, uma sustentabilidade na comunicação. E o mais interessante que eu vejo nesse grande time, do qual eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte agora no CCAS, é que, além de gerar dados científicos, levar a ciência, eles conseguem traduzir esses termos, às vezes, difíceis da ciência, da produção agropecuária, para a sociedade, não só para a sociedade rural, mas também para a sociedade urbana, numa linguagem mais clara, mais moderna, que permite que essa população que não tem tanta familiaridade com algum desses temas possam entender, compreender como é possível, sim, aqui no Brasil, produzir e preservar em equilíbrio com o meio ambiente. Bom, e a gente começou 2023 com um alerta do Fundo Monetário Internacional, que afirmou que pode haver recessão global este ano. O professor de Relações Internacionais da ESPM, o professor Leonardo Trevisan, analisa os impactos da recessão global no agronegócio. Vamos acompanhar. Sem dúvida nenhuma. É esse o alerta maior a que você se referia, né? O alerta maior do Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? Com uma entrevista da sua diretora-gerente, Kristalina Georgieva, né? Uma economista importante, que ela fez um anúncio que é muito significativo. Ela diz que todas as 3 grandes economias do mundo estão desacelerando simultaneamente. Ora, quando nós temos os 3 motores do mundo desacelerando, nós estamos falando especificamente de Estados Unidos, China e União Europeia. É evidente que isso vai atingir a qualquer economia. Pense numa economia como a brasileira, que tem no potencial do seu agronegócio as exportações que tem para a China, 35% das nossas exportações, 80% das nossas exportações de soja para a China. Quando um desses motores desaquecem, o outro motor que também nós exportamos quase 11% das nossas exportações, que é a União Europeia, também desacelerando. É nesse quadro que essa situação internacional vai sim atingir a economia brasileira e, sem dúvida nenhuma, os interesses do agronegócio. O setor do agro tem repercutido os nomes que compõem o novo governo. O presidente da ProSoja Paraná, Eduardo Costa Cassiano, falou sobre a expectativa de relação da associação com o novo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já foi vice-presidente da ProSoja Brasil. Carlos Fávaro já fez parte da diretoria da ProSoja Mato Grosso, né? É um conhecido de toda a ProSoja. A ProSoja ainda não se reuniu. A primeira assembleia vai ser no próximo dia 31 de janeiro, lá em Brasília. O pessoal da ProSoja Brasil ainda está de férias, né? Então ainda não tivemos nenhuma troca de informação ou nenhuma conversa a respeito disso ainda. Mas a ProSoja, como sempre, está aberta, né, ao diálogo, né? A gente quer dialogar com esse novo governo, com o novo ministro, né? E vamos levar as nossas pautas, né, para eles, dos nossos produtores, né? E esperamos aí ter um relacionamento aí bom, né? Porque, afinal de contas, o agro hoje gera praticamente 1/3 do PIB nacional e é uma das atividades que não parou aí durante a pandemia, né? E a gente espera ser ouvido também e vamos ouvir o que eles têm para nos propor também, com certeza. Eduardo Costa Cassiano falou também sobre os desafios do agro paranaense para este ano de 2023. Segundo o presidente da ProSoja do Paraná, a associação deve se reunir ainda este mês para definir metas, prioridades e como se dará a relação com o governo. Ele comentou sobre isso agora e vamos ouvir mais um trecho. No passado, tivemos uma maior seca da história do estado, perdemos muita produtividade, perdemos muita produção. O milho, felizmente, foi melhor, o milho segunda safra,
mas na safra de soja foi das piores safras da história do Paraná. Então, ela já começou com um desafio muito grande. E essa safra agora que está plantada, né, que foi plantada ainda no ano passado, ela se tornou a safra mais cara da história. Por causa dessa guerra da Ucrânia, com os fertilizantes que vêm de lá, sem certeza se ia ter o abastecimento ou não dos fertilizantes. Então, subiu muito essa parte de fertilizantes e os outros insumos, os químicos também subiram, né? A semente também subiu, porque a maioria da nossa semente aqui vem do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são estados também que sofreram com a seca. Então, é uma safra nova de desafios, com esse custo elevado, e a gente espera que consigamos, aí a gente está sabendo que na região oeste aqui do Paraná está tendo problema de seca de novo. Eu estou na região noroeste, aqui vem chovendo bem, mas na região oeste eles estão já sentindo com a estiagem longa já, como no Rio Grande do Sul está acontecendo. Então, queremos construir a várias mãos aí uma solução para esses problemas aí que, com certeza, o agricultor vai enfrentar, pois vinha já descapitalizado da última safra, né? E agora com uma frustração dessa safra também, que ainda não foi colhida, né? Ela deve começar a ser colhida no final desse mês e início de fevereiro. Tá aí Cassiano trazendo para a gente as prioridades do governo. Aproveito também para você, produtor aí do Paraná, daqui a pouquinho a gente traz também informações da previsão do tempo ao vivo, se vai ou não chover aí na sua produção. Mudando de assunto, o uso de tecnologia tem favorecido o mapeamento de áreas e mensuração de carbono por meio de satélites e drones em propriedades rurais da região do Cerrado Mineiro. A Fabiane Cebaio, secretária executiva do Consórcio Cerrado das Águas, explicou os benefícios do uso da tecnologia nas áreas de cerrado. Essa foi uma parceria realizada com a Universidade Federal de Goiás, o laboratório LAPIG, Laboratório de Geoprocessamento, coordenado pelo professor Manuel Ferreira. E esse trabalho, que é a dissertação de mestrado da mestranda Vitória, ele vai trazer muitos benefícios, agilidade no processo de avaliação. Então, a gente tem uma melhoria grande aí no protocolo de avaliação ambiental, uma maior agilidade e assertividade na tomada de decisão quando nós fazemos o diagnóstico nas propriedades rurais. Com esse trabalho que foi realizado uma análise de uso do solo e também voltado para a quantificação de carbono, nós vamos poder, além de mensurar melhor o que é preciso fazer para melhorar as propriedades em termos ambientais, nós também podemos monitorar também de uma forma mais adequada, principalmente o carbono. Então, esse trabalho ele vai trazer agilidade tanto no processo diagnóstico quanto no processo de monitoramento dessas propriedades. As cotações das commodities agrícolas sofrem o impacto dos temores com a desaceleração da economia global. O mercado de grãos, inclusive, tem sido bastante afetado por isso. Quem nos conta é o correspondente do AgroMais, também Terra Viva em Nova York, Eduardo Barão. Olá, amigos e amigas do AgroMais. Notícias da macroeconomia derrubaram os preços das commodities agrícolas nesta quarta-feira. O dia foi de intensa aversão ao risco, com o receio de uma recessão na economia global. No pregão da soja, os contratos da oleaginosa caíram entre 8 e 9 pontos na Bolsa de Chicago. Já no mercado do milho, os principais contratos despencaram entre 12,7 e 16,7 pontos. Essas foram as mínimas do milho das duas últimas semanas. Há uma preocupação com a queda na demanda, em especial na China, onde uma nova onda de casos de Covid foi registrada. Por outro lado, o mercado do milho vinha apresentando altas, em especial por causa da seca nas áreas de plantação da Argentina. Já o mercado futuro do café arábica também fechou em baixa nesta quarta aqui na Bolsa de Nova York. Os principais contratos caíram entre 470 e 500 pontos. O café também sofreu com as baixas generalizadas num cenário de preocupação com a demanda global. De Nova York, Eduardo Barão para o AgroMais.
Valeu, Barão. A gente continua então com informações dos Estados Unidos, que segue o impasse na Câmara daquele país. Depois de outras 3 rodadas de votação e sem definição de presidente, a Câmara entrou em breve recesso. Voltou horas depois e decidiu pelo adiamento da sessão até o meio-dia de hoje. Foram 6 votos em 2 dias e o líder do Partido Republicano, o deputado Kevin McCarthy, não conseguiu a maioria dos votos necessários para ganhar a presidência. Apesar das seguidas derrotas, o líder republicano garante que não vai deixar a disputa e disse estar disposto a bater recordes de votação se for preciso. O problema é que o recorde atual é bem grande. Foram 133 votações em 1856. A última vez que um representante não foi escolhido de primeira foi há 100 anos. Em 1923, foram 3 dias e 9 votações para escolher o presidente. E a Câmara não pode continuar com nenhum outro assunto até que o orador seja eleito. 7h30, a gente vai para um rápido intervalo. A Agromanhã volta em instantes e a seguir nós vamos ver que após a confirmação de um caso positivo de Algesque em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, o Departamento de Vigilância Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Estado realiza ações para mitigação e riscos da doença. Assunto para a saúde animal com Marcos Rezende. Exatamente, tem mais informação ainda do Planalto. E ainda essa semana ele comanda a primeira reunião ministerial. Os detalhes em instantes aqui no Agromanhã. Aí, um intervalo bem rapidinho e a gente já está aqui de volta com a nossa transmissão simultânea do Agromanhã no Terra Viva, no AgroMais, também na internet. Exatamente, 7h34, para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao nosso segundo giro de notícias desta edição. Marina Silva assume a pasta do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, anuncia a criação da Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento. Geraldo Alckmin toma posse no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vice-presidente diz que o Brasil será protagonista em descarbonização. Presidente Lula deve se mudar para o Palácio do Planalto até o fim desta semana, após a Polícia Federal ter terminado a varredura em busca de grampos e escutas. Presidente Lula convoca reunião ministerial para esta sexta-feira. O convite foi enviado para todos os 37 chefes das pastas do governo. Novo mercado para a carne suína do Brasil. O Peru autoriza a exportação do primeiro estabelecimento do nosso país, que deve fazer as primeiras vendas ainda no primeiro semestre. Ano novo, salário novo, mas não é para todo mundo, nada disso. É para governadores, ministros do Supremo, presidente da República e um efeito cascata que pesa no bolso do contribuinte. Todos nós vamos pagar essa conta. O reajuste aprovado pelo Congresso foi generoso. A partir de abril, os ministros do Supremo Tribunal Federal passam a ganhar um subsídio de mais de R$41 mil. Todos eles ainda terão novos reajustes em fevereiro do ano que vem e em 2025. Em vários estados, governadores, secretários e deputados também tiveram aumento. Em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas vai receber 50% a mais do que o antecessor, um salário de R$ 34.500. Contando com o aumento do funcionalismo todo, isso vai gerar um impacto de mais de R$1,5 bilhão por ano aos cofres do Estado. Para os analistas econômicos, o impacto financeiro dos aumentos nem é tão significativo. O problema está no aspecto moral e no efeito cascata dos reajustes. Este economista lembra que a renda média do brasileiro é de pouco mais de R$ 2.600 e que boa parte da população depende de programas sociais para sobreviver. Isso passa para a sociedade que vem pagando a conta, com aumento aí de impostos, acaba passando uma sinalização de desconforto de uma categoria que não tem ainda uma credibilidade para, neste momento, fazer esse tipo de ação. O salário de um ministro do Supremo é o teto do funcionalismo público. Então, quando esse valor sobe, isso pode se estender para a remuneração dos demais poderes da República, incluindo os próprios parlamentares,
que votaram pelo reajuste, ampliando ainda mais a disparidade entre esses salários e a renda do contribuinte que sustenta esses aumentos. O parlamentar, em um mês, ele ganha 15 vezes mais do que um brasileiro ganha. Se a gente fizer essa mesma comparação com o Peru e também com o México, a proporção cai, fica indo em torno de 1 para 7. No caso dos Estados Unidos, a diferença que um parlamentar ganha é de 2,6. E na Finlândia, 1,7. E o presidente Lula começou a despachar ontem no Palácio do Planalto. Amanhã ele vai comandar a primeira reunião ministerial em que deverá cobrar projetos de aplicação rápida para o início do governo. O primeiro dia de Lula na volta ao Planalto foi assim, mal conseguia andar pelos corredores. O presidente escolheu o palácio para despachar nesta quarta. Ele também esteve ao lado da mulher Janja na futura residência, o Alvorada. A primeira reunião do dia no antigo gabinete foi um recado, com o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, para deixar claro o protagonismo de quem foi escalado para conversar com o Congresso em nome do governo. Na relação com a Câmara, a ideia é oferecer aos republicanos um cargo na mesa diretora da casa. O partido conta com 40 deputados e tem forte interlocução com lideranças evangélicas. O cálculo feito no Planalto é chegar a meados de fevereiro com uma base de pelo menos 315 das 513 cadeiras. É mais do que o suficiente para aprovar mudanças na Constituição. O presidente quer também ações. Na primeira reunião ministerial nesta sexta, vai pedir à equipe que priorize projetos de execução rápida para início nos primeiros 45 dias de governo. Fernando Haddad, por exemplo, vai apresentar um plano para uma redução de mais de 200 bilhões de reais no déficit público. Pretende mostrar ao mercado compromisso com as contas. O ministro da Fazenda tem esbarrado na pressão do Congresso para promover o aguardado ajuste fiscal. Parlamentares governistas defendem ampliar por pelo menos 6 meses a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. Haddad, no entanto, não está disposto a ceder. Aposta na chegada de Jean Paul Prates à presidência da Petrobras para ajudar a manter os preços estáveis. Em outra frente, para os investidores, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, negou a revisão de reformas, como a da Previdência. O ministro da área, Carlos Lupe, havia dito ontem que a intenção era derrubar pontos da reforma nas aposentadorias. Não está nem sendo pensado isso, muito menos sendo analisado nenhum documento. Todos os ministros, todas as pessoas, todos os jornalistas no país democrático de absoluta liberdade de expressão têm direito a ter suas opiniões. São livres, todos, inclusive eu. Isso não confunde com a opinião do governo. Só passa a ser a opinião do governo quando ela for ratificada, porque teve mais de 60 milhões de votos, só teve um, que é o presidente da República. Até o fim do mês, Lula planeja uma viagem a um estado brasileiro que ainda não foi escolhido. Depois segue para a Argentina e, na volta, vai realizar a primeira reunião com governadores. Todos os 27 serão convidados. Uma das últimas ministras a serem anunciadas por Lula, Marina Silva, explicou durante o discurso a proposta de redesenho do Comitê Ministerial para Mudanças Climáticas. Até março deste ano, será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, além da criação de um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado pelo próprio Presidente da República e com a participação de todos os ministérios que estão agora nessa esplanada, da sociedade civil, dos estados e municípios. O Conselho será o loco central da concertação e pactuação das políticas brasileiras sobre mudança do clima e vai além da esfera federal. Estamos também propondo
o redesenho do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, instância destinada a concatenar as decisões do Conselho em políticas formuladas pelos diferentes ministérios do governo. A Autoridade Nacional de Segurança Climática, proposta que submetia ao presidente da República, ainda durante o período eleitoral, terá como finalidade produzir subsídios para a execução e implementação da Política Nacional do Clima, regular e monitorar a implementação das ações relativas às políticas e metas setoriais de mitigação, adaptação, promoção da resiliência às mudanças do clima e supervisionar instrumentos, programas e ações para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima e seus planos setoriais. A decisão do governo é que o desenho dessa autarquia seja submetido ao Congresso Nacional até o final do mês de abril. A nova estrutura do MMA, aprovada em decreto presidencial, com todo o acolhimento do presidente Lula e de sua equipe da Casa Civil, também resgata e promove o soerguimento de sua capacidade institucional para que o país possa parar os retrocessos que vivenciamos nos últimos anos. Nova ministra do MMA, Marina Silva, também anunciou a reestruturação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, com o objetivo de voltar a incentivar a participação popular em decisões do governo sobre a área. Primeiras medidas do governo nessa direção. Decreto presidencial que recompõe a participação social do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, de forma a torná-lo mais participativo e transparente. Despacho presidencial que, em face do esvaziamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, determina a revisão da estrutura e funcionamento do CONAMA, a fim de eliminar os retrocessos e fazer com que ele volte ao seu funcionamento no período de 45 dias, para que a gente possa democraticamente poder redesenhá-lo e colocando a serviço das políticas ambientais brasileiras. Nada mais é emblemático do que essa atitude do presidente de fazer restabelecer o CONAMA, que foi uma criação do nosso querido professor Paulo Nogueira Neto, que nos deixou, ao qual rendemos aqui nossa homenagem. Em entrevista ao jornal Terra Viva, Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental e diretora executiva do AgroMais, destacou alguns nomes já conhecidos que vão compor a pasta do meio ambiente. Vamos acompanhar. A gente já conhece a ministra e ela trouxe com ela algumas figuras que trabalharam com ela, como o Capobianco, João Paulo Capobianco, que também foi secretário executivo quando ela já foi ministra. O comportamento deles era de uma corrente realmente mais radical e de um certo embate com o setor produtivo, mas os tempos mudaram. E assim como nós evoluímos para olhar para toda a questão da sustentabilidade, o agro acabou virando protagonista da questão da sustentabilidade, nós esperamos que eles também tenham evoluído, modernizado essa visão para saber que só integrando é que a gente vai conseguir evoluir. Se a postura da ministra e da sua equipe permanecer naquele embate que foi nos outros governos, nós, de fato, teremos problemas no agro por questão fundiária, por questão de segurança jurídica, por questão de falta de estrutura. Mesmo aquele produtor que quer fazer tudo certo, não consegue o desembargo da sua área depois de regularizar, não consegue o licenciamento ambiental. Então, são questões que a gente se preocupa de fato, mas que o agro precisa ficar realmente atento para que isso não interfira na produtividade, na produção e principalmente na imagem do agro lá fora, que a gente está conseguindo descolar, né, do desmatamento, que de fato não é nenhuma parte de agronegócio que faz isso, mas sim crime de tráfico de madeira, de minério, de biodiversidade, etc.
Muito bem. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, informou que as autoridades sanitárias do Peru aprovaram o início das vendas de carne suína brasileira ao país andino. O país já havia comprado o produto brasileiro em 2021. O diretor de mercados da BPA, Luiz Rua, comentou a autorização. O mercado peruano, do ponto de vista sanitário, estava aberto desde o ano de 2021, quando assinamos, Brasil e Peru, um certificado sanitário internacional. Porém, faltava-nos uma planta habilitada para esse destino. Isso aconteceu efetivamente na última semana de 2022. Tivemos a planta no estado do Acre, a primeira planta então brasileira a ser habilitada para esse destino, um trabalho bastante forte do Ministério da Agricultura, da Embaixada Brasileira em Lima, também da nossa Dida Agrícola em Lima. Enfim, um trabalho conjunto com o setor privado para que nós tivéssemos efetivamente a efetivação dessa abertura do mercado. O mercado peruano é um mercado bastante interessante na América do Sul. Peru, um país conhecido por sua gastronomia. Enfim, boas perspectivas para esse mercado, com os embarques que deverão começar efetivamente agora, já no início de 2023. Esperamos também, pouco a pouco, ir ampliando o número de plantas habilitadas para aquele destino, naturalmente trabalhando sempre em conjunto com a produção local para que não haja nenhum tipo de problema. O assunto agora é sanidade de suínos. Após a confirmação de um caso positivo de Aljoesc em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Estado realizou ações para mitigação de riscos da doença. Todos os animais da propriedade onde houve o foco foram abatidos, como determinam as regras para a doença. O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul está acompanhando este caso. E a Secretaria emitiu uma nota explicando as causas da doença, os cuidados e também as medidas nesta propriedade. Nós temos mais informações que, de acordo com a nota, o departamento responsável recebeu uma notificação de mortalidade em leitões por desmame em 3/12/2022, em que os sinais consistiam em sinais nervosos, como tremores e vocalização, e manchas roxas no abdômen. Além da propriedade, também imediatamente foi interditada e o material também foi colhido. Em reunião entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Rural, junto com o Ministério da Agricultura, foram aí estabelecidos os seguintes procedimentos, conforme informações da Secretaria, que trata-se de um criatório de subsistência, com um total aí de 46 animais, sendo que apenas um apresentou resultado positivo para a doença. E esse é o nosso assunto de hoje no quadro Saúde Animal. Muito bem, mais uma vez a gente tem o grande prazer de receber aqui o Marcos Rezende, primeira participação do ano. Feliz Ano Novo, Marcos, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, Marcos. Feliz Ano Novo, Lilian, feliz Ano Novo, Pedro, feliz Ano Novo a todos os amigos do agronegócio, que esse seja um ano venturoso e muito produtivo a todos nós. Isso mesmo, um ano de muitas conquistas, viu? A gente deseja aí para você e toda a sua família. Bom, vamos falar do assunto de hoje, que para nós é um assunto novo, Aljoesc. Do que se trata isso, o que é essa doença, o que ela provoca nos suínos, Marcos? O nome é diferente, né, Lilian? Aljoesc é um sobrenome, na verdade. Essa é uma doença, Lilian, provocada por um vírus, por um herpes vírus. E ela é uma doença bastante grave, porque ela é altamente transmissível e, sendo transmissível, ela acaba acometendo suínos, provocando mortes no caso das maternidades, provocando perdas produtivas em toda a cadeia. E é uma doença de notificação obrigatória, tá, Lili? Então, imediatamente, ao identificar a suspeita dessa doença, o veterinário, o produtor tem que notificar para que as autoridades façam como as autoridades do Rio Grande do Sul fizeram, né, fazendo a identificação, o isolamento e todas as medidas para impedir a propagação dessa doença tão grave. Marcos, essa é uma doença exclusiva dos suínos? Outras espécies também preocupam? Pedro, vamos lá, em partes, tá? Ou seja, a Aljoesc, nessa caracterização de sintomatologia nervosa, de sintomatologia respiratória, é mais característica dos suínos, e aí é o grande problema dela. Porém, é uma doença que pode ser transmitida para outros mamíferos.
e aí ela provoca o que nós chamamos de sinais clínicos de coçar. E geralmente ela é letal, viu, Pedro? Ela provoca um prurido, uma coceira tão grande, e dependendo da idade dos animais, eles vêm à morte por causa disso. Mas ela é mais discutida no caso, e mais comentada, pesquisada, estudada e mais problemática, particularmente nos suínos. Tá, e a gente sempre tem a preocupação com o mercado também, né? Então, em relação aos casos na fronteira sul do Brasil, Marcos, há algum risco disso impactar as exportações brasileiras? Lilian, não fosse o trabalho habilidoso e rápido da Secretaria de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul, nós teríamos um problema. Mas não, nesse caso nós não teremos problema. Por quê? Porque foi isolado muito rapidamente, todas as medidas preventivas num raio de 5 quilômetros já foram feitas, e é uma região, Lilian, que não é uma região de produção suinícola industrial, é mais criação de suínos de subsistência. Então, as medidas isolaram muito rapidamente o caso e não permitiu que isso se alastrasse, e isso não vai ter grande impacto para a produção de suínos, e acredito eu que não vai ter impacto nenhum no caso da exportação de suínos do Rio Grande do Sul para outros lugares. Exatamente. Marcos, a gente tem até uma nota, né? Agora sim nós podemos mostrar para vocês, nota essa que até o Marcos conseguiu ontem para a gente. Olha só, tem aí as informações, que foi a nota emitida, que tem exatamente o local onde aconteceu e a data, onde 13/12, os tremores e vocalização, sinais nervosos, a propriedade foi imediatamente interditada, o material ali foi colhido, como mostra aí o habilidoso trabalho da Secretaria. Tem mais informações aí ao longo dessa nota, que mostra todo o trabalho que foi feito, principalmente em relação aos cuidados, como você mesmo tem falado para a gente. E, além disso, tem aí alguns pontos importantes, eu pedi o pessoal frisar essa parte, que fala sobre que o sacrifício dos animais, sacrifício sanitário, que houve no dia 26/12, teve o rastreamento epidemiológico, um rastreamento de possíveis vínculos, e até 30 dias antes da manifestação dos sinais clínicos, o teste de sorologia no raio de 5 quilômetros, né, que prioriza os estabelecimentos que possuem cadastro de exploração de suínos, e também mostrou aí que foi todo executado com o procedimento de acordo com o Programa Nacional de Sanidade Suína. Lembrando que essa propriedade, ela não se enquadraria aí para receber os valores, em caso de um possível seguro ou algo similar assim. Agora, Marcos, né, como tratar então e prevenir essa doença? Pedro, o tratamento, ele não é recomendado ser feito em animais suspeitos de algés, que sim a eutanásia. Os animais devem ser abatidos e descartados em local apropriado. Agora, a prevenção, ela pode ser feita por meio de vacinação, Pedro. Então, existem programas de vacinação, existem as vacinas da suinocultura, dentro da suinocultura industrial e também da suinocultura de subsistência, que devem ser feitas nesses animais para evitar que os animais contraiam a doença. Pedro, animal com suspeita de algés que não deve ser tratado, porque um animal tratado com um vírus com herpes vírus, ele pode se tornar portador da doença. E embora ele não manifeste os sinais clínicos, embora ele sobreviva, continue crescendo, se reproduzindo, ele pode também se tornar contaminador, ou seja, ele pode ser um vetor contaminante de outros animais sadios. Então, não devemos tratar, embora exista tratamento, os animais devem ser abatidos e descartados adequadamente de acordo com a orientação da Secretaria de Defesa Agropecuária dos estados. Muito bem, e a gente percebeu uma ação muito rápida mesmo das autoridades sanitárias, né, como a gente estava mostrando agora na imagem, para o isolamento da região em que aconteceram esses casos. Marcos, mais uma vez, isso mostra que a gente está preparado, né, para enfrentar desafios sanitários que a cada dia mais rondam aí as nossas fronteiras, né? Lilian, nós temos uma equipe muito capacitada de fiscais sanitários, tanto na fiscalização federal quanto na fiscalização estadual. Mas o que preocupa, Lilian, é que nós temos poucos fiscais. Esses profissionais estão se aposentando, Lilian, estão saindo dos serviços de fiscalização e não está sendo reposto o número de fiscais suficiente. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores de carne de frango, um grande exportador de carne suína, o maior produtor de bovinos do mundo, e o nosso número de fiscais sanitários não é o suficiente para atender tudo isso. Hoje, nós vivemos em um mundo ótimo, ou seja, em céu de brigadeiro. Porém, Lilian, se acontecer alguma coisa e exigir um grande volume de fiscais, nós não temos os fiscais. Nós temos hoje pessoas
altamente capacitadas e comprometidas. Mas precisamos, pelo menos, viu, Lilian, dobrar o número de fiscais, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Agora, Marcos, essa doença pode acometer também animais silvestres, selvagens? Isso acende o alerta para o risco de disseminação da doença por esses outros animais aí? Sim, Pedro, e esse é um ponto que você tocou nevrálgico. Por quê? Porque existem os suídeos silvestres, né? Os catetos, os queixadas e também aqueles selvagens, né, que foram introduzidos aqui como javali e javapur. Esses animais, podem ser portadores e transmitir essas doenças, Pedro. Então, um cuidado que o produtor tem que ter é jamais trazer esses animais para a criação junto com seus animais convencionais. Porque caso um animal desse seja portador, Pedro, ele pode introduzir a doença no seu criatório. Então, sempre que acontecer de trazer um animal desse ou o animal desse frequentar a propriedade, atenção em não deixar ele fazer contato com os suínos de criatório, porque caso ele esteja doente, ele pode transmitir ao GESC para os animais da criação. Muito bem, e aproveitando que você falou dessa transmissão, a gente sempre tem aquela preocupação também de trazer isso para o consumidor, né? Já que a gente tem muitos telespectadores também que não são do agro, para a gente conhecer, né? Saber se essa doença, Marcos, é letal e no caso de transmissão, né, para outros animais, o que isso pode acarretar e se tem transmissão para seres humanos. Lilian, não tenho conhecimento, tá? Para dizer se tem ou não, se já houve ou não transmissão para seres humanos e quais seriam as causas. Os sinais clínicos são sinais nervosos e sinais respiratórios, que no caso de seres humanos o tratamento é muito mais intensivo, caso aconteça. Mas destaco, não tenho conhecimento de alguma transmissão que tenha acontecido, viu, Lili? Nesse sentido. Tá certo, então, Marcos, muito obrigado pelos esclarecimentos, por mais um quadro Saúde Animal aqui com a gente. Mais uma vez, um excelente ano e até semana que vem. Obrigado, Marcos. Valeu pela ajuda nessa pauta, o Marcos ontem comigo. A gente conseguiu montar, a gente fez aqui, é sempre esse trio aqui, trabalhando junto para levar informação. Valeu, Marcos, pela sugestão e também por toda a apuração dessas informações. Um abraço, até mais. Até. E eu que agradeço, estudando todo dia, né, Pedro? Um abraço a todos, até semana que vem. Ah, Marcos, antes de você se despedir, seu arroba, para o pessoal saber mais sobre o seu trabalho. Obrigado, Pedro. Quem quiser fazer contato, quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, estou em descontaminando tecnologicamente, viu, Pedro? Não estou postando nos últimos dias, mas quem quiser semana que vem já vai ter lá no Instagram, @marcus.rezende com demudo. Eu estou lá com dicas pecuárias, dicas de mercado, dicas de como atuar no mercado de saúde, bem-estar e produção animal. Aí. Fechado. Valeu, Marcos. Um abração. A gente continua aqui no Agromanhã, quase 8 horas da manhã, falando agora sobre a oferta de arroz, viu, Li? Agora para este ano, que pode ser menor em 21 anos. O setor agrícola do arroz espera que o ano de 2023 siga com preços firmes, em linha com o observado no segundo semestre de 2022. Fundamentados na menor oferta prevista para a atual temporada, o Brasil pode colher a safra mais baixa em 21 anos, o que, por sua vez, se deve à redução da área destinada à cultura. Pesquisadores do CPEA lembram que o clima seco em partes da região sul pode reforçar a queda na produção nacional, levando a colheita para o menor volume do século. Segundo a Conab, no Brasil, a produção da safra 22-23 deve cair quase 4%, somando 10.400.000 toneladas, uma diminuição na área de até 9,5%. 8 horas em ponto, horário de Brasília, chegando a hora do nosso segundo intervalo aqui do Agromanhã, hora de um cafezinho rápido, porque a gente volta em instantes, viu? E na sequência a gente vai falar que no Rio Grande do Sul tem tido aí a estiagem um grande prejuízo no campo, né? Colocando em risco, inclusive, o abastecimento de água em algumas cidades. Exatamente. Já aqui no Sudeste é água que não para, viu? Porque nós temos imagens da capital paulista neste momento, né? Já tem até mesmo gotículas de água na nossa lente da câmera aí na região da Paulista, que mostra que a chuva não parou desde ontem. Há vários pontos de alagamentos aqui na capital, vários transtornos e também na região ao entorno, também produtores rurais do Cinturão Verde. A gente vai trazer para vocês todos os detalhes da previsão daqui a pouquinho aqui com a Karine Gama na Climatempo. Continue com a gente.
Já estamos de volta com o Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva, AgroMais, além do nosso YouTube. Muito bem, agora 8 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Para você que chega agora aqui com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos a mais um giro de notícias desta edição. Polícia do Paraná prende quadrilha que adulterava malte usado para fazer cerveja. Estiagem no Rio Grande do Sul causa prejuízos no campo e coloca em risco o abastecimento de água em algumas cidades. Novo mercado para a carne suína do Brasil. Peru autoriza a exportação do primeiro estabelecimento do país, que deve fazer as primeiras vendas ainda no primeiro semestre. Senador Jean Paul Prats descarta intervir no mercado para conter os preços dos combustíveis. Ele é indicado pelo governo Lula para ser o próximo presidente da Petrobras. A polícia do Paraná prendeu uma quadrilha que adulterava malte para fazer cerveja. O golpe durou 2 anos. A troca do malte bom, usado na produção de cervejas, por produtos de baixa qualidade, era feita durante o transporte contratado para grandes cervejarias. Nos barracões na região de Ponta Grossa, os criminosos separavam metade da carga e misturavam cevada forrageira, usada como ração de porcos. A parte boa era repassada para um receptador na região metropolitana de Curitiba, que revendia para micro cervejarias do Paraná e de São Paulo. O malte adulterado seguia o caminho normal para grandes fabricantes de cerveja. Os testes de qualidade feitos nessas empresas detectaram a fraude e elas acionaram a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. A investigação durou 6 meses. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil do Paraná cumpriu 33 mandados de busca e apreensão em 6 cidades do estado e também no Rio Grande do Sul, onde tinha um braço da quadrilha. 3 pessoas foram presas até agora, entre elas o líder do grupo, que é dono de uma transportadora. Os agentes também apreenderam 7 carretas roubadas e toneladas de malte puro, roubado de fabricantes. Segundo a polícia, a organização criminosa atuava desde 2020. Além das maltarias, cervejarias de pequeno, médio e grande porte foram lesadas. A estimativa é de que o prejuízo chegue a 50 milhões de reais por ano. Então, certamente, pequenas e médias cervejarias aí acabaram produzindo com essa ração suína as suas cervejas, sendo altamente prejudicadas, e a possibilidade de o consumidor final ter um prejuízo na sua saúde ou segurança era enorme. O mote principal do trabalho foi proteger os consumidores brasileiros de consumir um produto que pudesse estar eventualmente contaminado com pesticidas, com agentes químicos ou com qualquer outro produto nocivo à saúde humana. Que situação, né? Vamos falar de clima agora? Na Bahia, um carro caiu numa cratera na BR-101 em Itamaraju, no sul do estado. 3 pessoas que estavam no veículo foram salvas pelos bombeiros sem ferimentos. E um detalhe, essa cratera está aberta desde o dia 23 de dezembro, antes do Natal, por causa dos temporais. Segundo a Polícia Rodoviária, o trecho está interditado, mas alguns motoristas ignoram os bloqueios e acabam se arriscando para seguir viagem. O carro aí, ó, caiu na... A estiagem no Rio Grande do Sul, que causa prejuízos no campo, também coloca em risco o abastecimento de água em algumas cidades. A infância do Paulo foi nas margens do rio Gravataí. Hoje o pintor vem todas as tardes descansar onde antes tinha água. Esse ano o rio era para estar bonito, né? Mas como está secando demais, cada vez vai piorar mais, né? A seca dos últimos anos tem diminuído o nível do rio. Na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, a água deveria chegar a 80 centímetros. Desde o dia 23 de dezembro, a condição é considerada crítica, abaixo de meio metro. 3 cidades recebem água daqui. São 265 mil famílias. Só que enquanto estiver nesse estado, a Secretaria do Meio Ambiente só permite o uso para abastecer as casas. A captação poderia ser feita para irrigar o campo, que também sofre os impactos da estiagem. No Rio Grande do Sul, 36 municípios decretaram situação de emergência pela falta de chuva. A gente vem enfrentando uma estiagem prolongada aí nos últimos 2 ou 3 anos e a gente precisa agora de volumes bastante elevados para conseguir recuperar essa situação aí que vem sendo observada ao longo do tempo. A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, garante que não há risco de desabastecimento neste momento. Isso pode mudar, dependendo do volume de chuva na região.
E vamos saber agora a previsão do tempo para todo o país. Karine Gama já aqui com a gente. Karine, muito bom dia. Quanta coisa que está acontecendo nesse começo de ano. Que chuvarada em várias regiões do país, né? E a gente recebeu aqui, ó, do contrário, aí uma geada forte lá em Santa Catarina. Daqui a pouquinho, ao final da sua previsão, a gente vai conseguir mostrar imagens enviadas pra gente pelo Márcio Campos, apresentador aqui do canal Terra Viva. Ele recebeu do Michel Leidani, do @sãojoaquimonline.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essas imagens e a Karine conta pra gente aí o panorama do país. Muito bom dia novamente, Karine. Bom dia, Cá. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Eu recebi essas imagens também, Lilian, bem bonitas. Ainda bem que vocês vão mostrar aqui para os telespectadores. As temperaturas variaram de 2,4 a 3 graus nas áreas mais altas da Serra Catarinense. Foi a primeira geada do ano. Uma situação que é comum a gente ver, ter registro de geadas ao longo de todos os meses, não somente nos meses mais frios, por conta da altitude do local. Estamos com uma grande massa de ar seco sobre a região centro-sul do país, então todos os estados da região sul, também partes de Mato Grosso do Sul, seguem influenciados por esta massa de ar seco. Com isso não tem nebulosidade e são áreas muito altas, a temperatura diminui bastante mesmo durante o período noturno por conta da perda radiativa. Enquanto isso, enquanto a gente vê esse tempo mais seco sobre o centro-sul, as áreas do Brasil Central tiveram a primeira formação das ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que favoreceu toda a chuvarada e também permanece ainda durante esta quinta-feira e decorrer dos próximos dias, atuando entre o sudeste e o centro-oeste, o que impulsiona nuvens muito carregadas e uma chuva bastante frequente. Tivemos acumulados perto dos 100 milímetros em grande parte do estado de São Paulo durante a quarta-feira. Agora, com o avanço da frente fria para as áreas mais próximas ao Rio de Janeiro, a convergência dos ventos fica mais direcionada ao estado de Minas Gerais e do Rio. Por isso, devemos ter chuvas mais concentradas nestas áreas. Olhando para o mapa do Brasil, devemos ter um tempo bastante fechado, com muita nebulosidade em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, um pouquinho também do Espírito Santo e o sul da Bahia, onde o sol quase não deve aparecer. A chuva vem ao longo de todo o dia, destaque para os maiores volumes no norte do estado de São Paulo, norte do estado de Mato Grosso do Sul, o centro-sul de Minas, Rio de Janeiro, metade sul de Goiás e o estado de Mato Grosso. Nestas áreas, a possibilidade de chuvarada, acumulados acima dos 50 milímetros durante esta quinta-feira, e também o tempo mais fechado, que não permite um aumento das temperaturas. As chuvas são mais irregulares, intercaladas com períodos de sol e de calor nas áreas mais ao norte da região norte e também em grande parte do Nordeste, especialmente no Piauí, Maranhão e o interior da Bahia por enquanto, porque a partir de amanhã a chuva deve aumentar nestas áreas. Já o tempo seco prevalece em grande parte da região sul, sul e oeste de Mato Grosso do Sul e no interior do Nordeste. Chove ainda sobre a faixa leste do Paraná, mas a maior parte do Paraná já está sob a atuação da massa de ar seco, que vai deixar o céu aberto durante esta quinta-feira. Previsão de temporais nestas áreas em vermelho do mapa, em alerta máximo. Perigo na região da zona da Mata Mineira e Serra Fluminense, ou seja, chuva muito forte, muito volumosa ao longo de todo o dia, aumento da umidade em solo e possibilidade de transtornos, especialmente direcionados a deslizamentos de terra e escorregamentos de terra. Além disso, a formação de áreas de alagamento e inundações também é bastante elevada sobre o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e ainda em alguns pontos do Vale do Paraíba, em São Paulo. Agora, nas áreas mais ao norte do Brasil, como as chuvas vêm em forma de pancadas com trovoadas, há uma atenção para a formação de temporais no momento da chuva, mas não ao longo de todo o dia. Temperatura máxima prevista de 30 graus em Manaus e em Cuiabá, 21 graus apenas em São Paulo, tempo bastante fechado. A chuva ainda pode ser moderada durante o começo da tarde de hoje, depois fica mais uma chuva fraca em forma de garoa mais intermitente. Lá em Porto Alegre, temperatura máxima de 31 graus, a mesma temperatura prevista para a tarde de hoje no Recife. Em relação à chuva sobre o Sudeste, ainda alertamos volumes muito altos sobre o Rio e Minas Gerais. Os produtores de café sinalizaram que esta chuva ela é bem-vinda para a safra do ano que vem, porque as últimas 3 safras não tiveram valores recordes e também não atingiram a produção que eles esperavam. Já por conta desta quebra
a quebra de safra no andamento do ano passado e dos anos anteriores, especialmente voltados à chuva de granizo e também às geadas durante os meses de outono e de inverno. Agora, em relação à chuva, o volume esperado, aguardado para as áreas de café é bastante aguardado pelos produtores. Em relação às demais áreas do Brasil, Centro-Oeste também com previsão de volumes em torno de 100 até 150 milímetros, especialmente sobre o estado de Goiás. O Mato Piba deve registrar chuva em torno de 40 até 60 milímetros e no período que vai de 10 até 14 de janeiro, a chuva diminui um pouco no Brasil Central, mas ainda assim teremos a formação de muitas áreas de instabilidade entre os estados de São Paulo, Goiás, Minas e também um pouco sobre o Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. O Mato Piba ainda com chuva persistente durante o começo da semana que vem. A Conab, assim como eu trouxe ontem, divulgou o levantamento do andamento das lavouras e a gente observa que a maior parte do Brasil está com uma condição favorável, mas algumas áreas onde chove muito ainda durante essa semana e semana que vem já estão com baixa restrição devido ao excesso de umidade no solo. E são áreas principalmente da metade sul do estado de Minas Gerais e também as áreas mais ao oeste de Goiás. Isso voltado para as lavouras de soja e de milho primeira safra. Em relação à chuva no período que vai entre os dias 15 e 16 de janeiro, observamos uma chuva um pouco mais espalhada pelo país, atingindo também áreas de Santa Catarina e do Paraná. Então, o Paraná tem registrado temperaturas muito altas, dias bastante quentes, ensolarados, e aos poucos a chuva até volta ao Paraná, mas vem em forma de pancadas com temporais. A partir do comecinho da segunda quinzena, que devemos ter uma chuva um pouco mais direcionada ao estado paranaense, com volumes próximos dos 30 até 50 milímetros, e uma chuva que ainda continua também sobre as áreas que já têm sido atingidas, como o Centro-Oeste, o Sudeste e partes do Mato Piba. Lilian, Pedro. Muito bem. Tá certo, Karine. Olha, trazendo essas informações para a gente, principalmente de chuva, a gente está vendo como isso está acontecendo, principalmente no sul, no sudeste, aqui na nossa região. Ontem mesmo, estava falando para a Lilian, não parou de chover aqui em São Paulo. Mas vamos falar então agora do nosso alerta favorável, que é a boa notícia da previsão do tempo para o produtor rural. Vamos lá, porque a notícia vem lá para o sul do país. É isso, Cá? Pois é, e ninguém espera muita notícia boa lá do Rio Grande do Sul, que sofre com uma longa estiagem e ondas de calor. Só que a produção de cebola no Rio Grande do Sul aumentou bastante durante essa temporada, exatamente por conta do tempo mais quente e mais aberto. Em Pelotas, a produtividade foi a maior dos últimos anos. Na região de Rio Grande, já temos 90% das lavouras colhidas e também com uma boa produtividade. E os produtores de cebola estão sendo beneficiados pela falta de chuva. Não devemos ter precipitação até quase o final do mês de janeiro sobre a região de Rio Grande. Quando chove com a passagem de frentes frias, normalmente não passa de 2 milímetros. É uma chuva muito breve, muito irregular. E com isso, os produtores de cebola do estado gaúcho estão felizes com este tempo mais aberto, com este avanço dos trabalhos em campo da colheita da cebola bem adiantados por conta da falta de chuva e também pelas temperaturas mais elevadas. Um cenário totalmente oposto aos produtores de soja, de milho e a maior parte das lavouras gaúchas que aguardam por chuva. Pedro. Muito bem, Kai. Vamos fazer um registro aqui daquelas imagens que nós falamos, que você disse que também recebeu. A gente tem já, a nossa produção colocou. Tá aí, então, GEO, nesta madrugada, Vale do Caminho das Neves, ali na região de São Joaquim, né? Que você tem de informação falando aí do sul do país? A gente deve ter nova geada nos próximos dias? Para amanhã já diminui bastante a condição. Hoje era o frio um pouco mais intenso. Como estamos com a atuação da massa de ar seco, que tem deixado o tempo muito aberto, após o pôr do sol, a atmosfera perde o seu calor. Não temos cobertura de nuvem para segurar o calor. Então, com o céu aberto, a gente perde o calor da superfície em direção à atmosfera. E com isso, com longas horas de noite, o amanhecer costuma ser bem frio, por conta também da altitude do local. Tanto que as geadas não conseguem atingir, elas não conseguem se formar em áreas da Serra Gaúcha, por exemplo, que é a área serrana também, só que é mais baixa do que a Serra Catarinense. E acontece apenas em pontos bem altos da Serra Catarinense. No ano de 2022, tivemos o recorde de formação de geadas em São Joaquim. Passou de 150 geadas no ano. Então, não é algo
incomum, já que temos 365 dias no ano, quase ali metade do ano, dia sim, dia não, com formação de geadas. Isso é algo bastante corriqueiro nas áreas bem altas da Serra Catarinense, mesmo durante o verão. Hoje, durante a tarde, as temperaturas já vão passar dos 25 graus na região da Serra Catarinense, então o calorão volta. É só mesmo por conta desta falta de nebulosidade ao longo da noite e devido à alta altitude da Serra Catarinense de maneira geral, Lilian. Aí, aquele friozinho típico da madrugada, né? Então, dando um registro mais uma vez, imagens do Michel Lernani, do @sãojoaquimonline.com.br. Cá, obrigada pelas informações. Te esperamos amanhã para sextarmos juntos aqui com a previsão. Até lá. Tchau, Cá. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente continua, então, 8 horas e 19 minutos, que a gente vai fazer agora uma homenagem ao nosso eterno Rei Pelé. Porque na coluna desta semana, o ex-ministro Aldo Rebelo fez comenta a participação do nosso Rei Pelé na agricultura brasileira. Vamos acompanhar. O Brasil está de luto. O Brasil perdeu Pelé. Pelé significou esse sentimento de unidade e de grandeza do Brasil. Depois da Copa de 1958, o cronista Nelson Rodrigues dizia que se Pedro Álvares Cabral descobrira o Brasil, Pelé redescobrira o Brasil para os brasileiros e para o mundo. O que pouca gente sabe é que em 1961, o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, órgão do governo federal, contratou Pelé para divulgar a imagem do café do Brasil no exterior. E, de fato, a partir daquele momento, a imagem do café e a imagem do Pelé passaram a ser imagens universais ligadas ao Brasil. E, mais recentemente, a Confederação Nacional da Agricultura e o SEBRAE, em 2012, também se ligaram à imagem do Pelé para divulgar a agricultura do Brasil. E o Pelé dizia, numa peça de publicidade, que passara boa parte de sua vida em campo, mas gostaria que o Brasil também fosse reconhecido em outro campo, o campo da agricultura. Em um momento em que o Brasil se apresenta dividido em opiniões radicalizadas e artificiais, a imagem do Pelé é um bem para o Brasil. O Pelé fez o Brasil se sentir em todo o mundo respeitado e admirado. E que essa imagem do Pelé seja um elemento para a união do povo brasileiro, para a superação das nossas divisões e para a unidade em torno daquilo que interessa ao país, que foi sempre a preocupação do Rei Pelé, do rei do futebol, do grande brasileiro que acaba de nos deixar. E olha, o Maracanã agora fica na Avenida Rei Pelé, viu? O trecho da Radial Oeste, que dá acesso ao estádio, foi rebatizado em homenagem ao maior jogador da história. A mudança foi anunciada essa semana e as placas já foram instaladas, inclusive. Homenagens aí mais que merecidas, né? Do Rio de Janeiro, onde o rei do futebol fez o 1000º gol da carreira, Pedro. E essas homenagens continuam. O Estádio Nacional de Cabo Verde passará a se chamar Estádio Pelé. O país africano é o primeiro a fazer homenagens, atendendo ao pedido do presidente da FIFA. No velório de Pelé, Gianni Infantino disse que todos os países deveriam ter pelo menos um estádio com o nome do rei do futebol. E mais homenagens, viu, Pedro? Mas agora, porque acontece desde as 5 horas da manhã no Vaticano, o funeral do Papa Emérito Bento XVI. A gente tem imagens, inclusive, milhares de fiéis estão na Praça de São Bento para acompanhar a cerimônia. A missa fúnebre é celebrada pelo Papa Francisco, que é inédito na história recente, viu? Bento XVI morreu no último sábado, aos 95 anos, após enfrentar uma doença prolongada. O alemão se tornou o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, em 2013, quando deixou o posto alegando estar com a idade avançada. O caixão do Papa Emérito ficou por 3 dias na Basílica de São Pedro e mais de 200 mil pessoas estiveram por lá para prestar homenagens. O corpo de Bento XVI está em um caixão de cipestre, um tipo de madeira. Dentro serão colocadas moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado. Um cilindro de chumbo contendo um texto em latim que descreve os feitos do alemão, além do palio, faixa de lã branca
tradicionalmente usada por um papa sobre os ombros. Depois, também como manda a tradição, o caixão será envolto em outros 2, um intermediário de zinco e adornado com uma cruz e um externo feito de madeira e fechado com pregos de ouro. Os funerais papais normalmente atraem chefes de Estado de todo o mundo, mas o Vaticano disse que delegações oficiais viriam só da Itália e da Alemanha, país natal de Bento XVI, sugerindo que o evento está sendo aí discreto. Representantes de países ou organizações podem participar de forma privada. E após a cerimônia, o corpo será levado de volta à Basílica e enterrado em uma cripta no mesmo local onde foi sepultado o Papa João Paulo II. Tá aí o registro aqui do Agromanhã em relação a este momento que acontece na Igreja Católica, em que se perde um líder religioso, líder esse que é também do país do Vaticano. O Agromanhã fica por aqui, tenham todos um bom dia. Amanhã a gente volta com outras informações do agronegócio no Brasil e no mundo. A gente espera você. Até lá. Tchau.